E agora é hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, o emprego realmente não tem dado sinais daquela desaceleração que todo mundo dizia. No fim do ano passado, os economistas já estavam prevendo que 2025 ia começar já com uma marcha lenta no emprego. Mas não está rolando, inclusive neste que é com carteira assinada. Por que essa bola de cristal dos economistas está embaçada? Thaís, boa tarde. Ei, Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem, tem algumas coisas aqui extremamente técnicas e tem outras de conjuntura. Tem um economista, Bruno Imaizumi, da Foreign Intelligence, que tem uma leitura muito profunda sobre o mercado de trabalho no Brasil. E ele vem me chamando a atenção, ele vem chamando a atenção nos relatórios dele, e a gente se fala sempre que sai um dado, que são duas variáveis importantes, né? A primeira delas, a quantidade de dias úteis. Isso faz uma diferença enorme no espaço de dias disponíveis para contratação ou para desligamentos de funcionários, né? E este setembro de 2025 teve a maior quantidade de dias úteis desde 2025. Então, desde 2020. Então, há 5 anos, desde setembro de 2020, esse é o setembro com a maior quantidade de dias úteis, 22 dias úteis, o que acaba provocando estatisticamente um resultado maior. Mas os economistas não sabiam disso e tal? Sabiam, mas ainda assim tem uma margem para erro aí do aproveitamento desse dia. Não para erro, né? Mas de acomodação das expectativas. Tem um outro indicador que o Bruno Imaizumi olha bastante, que é os desligamentos voluntários, que é aquele em que o empregado pede demissão sem receio, porque já tem em vista um emprego que paga melhor. Essa rotatividade está alta e este indicador específico que capta as demissões voluntárias, na comparação com setembro do ano passado, sobe mais de 5,5%. Olha que interessante isso. Então, na margem, né, como dizem os economistas, já aparece ali uma leve desaceleração desse movimento na comparação mensal, mas não na comparação anual. Na comparação anual, ela continua muito alta. E este é um indicador, por exemplo, que o Bruno Imaizumi sinaliza como uma demonstração, uma prova, uma contraprova, o que vocês quiserem chamar, de que o ritmo do mercado de trabalho continua forte. O ritmo de trabalho no mercado formal, daquele com carteira assinada, é a grande novidade desse ciclo econômico do Brasil. Historicamente, por todas as configurações da economia brasileira, o desemprego sempre caiu via geração de vagas informais e sempre subiu, a taxa de desemprego subiu também pela perda de vagas informais. O que está acontecendo de 2020 para cá, uma das explicações ainda anedóticas, ou seja, os economistas não querem bater esse martelo, mas toda indicação é de que a reforma trabalhista de 2017, aliada ao movimento de digitalização e de mudança do perfil do mercado de trabalho depois da pandemia, promoveram um ambiente em que a formalização é estimulada. Né? Uhum. Mas tem uma outra explicação aqui importantíssima, que é a explosão das MEIs, dos microempreendimentos individuais. O Bruno faz uma conta destrinchando ali todos os CNPJs existentes no Brasil e mostra que há um descolamento gigante entre a quantidade de empresas normais e a quantidade de empresas MEIs a partir de 2019. É um descolamento que não tinha acontecido desde a criação das MEIs. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: a própria MEI já é uma formalização do mercado, né? Você pode contratar até uma pessoa CLT para cada MEI. E 6 em cada 10 empresas no Brasil são MEI. Então, na leitura do Bruno Imaizumi, a grande maioria da geração dos empregos formais, das admissões de empregos formais, a grande maioria aconteceu nas empresas de até 4 funcionários. Então, tem as MEIs e tem as microempresas contratando mais.
E aqui eu vou dar um outro dado importante, que é o seguinte, nas empresas com mais de 100 funcionários, já há uma desaceleração, mas ela ainda está no terreno positivo. Nas empresas de 5 a 9, que são as média empresas, que são aquelas que têm a maior dificuldade de acesso a crédito, por exemplo, que sofrem bastante com a taxa de juros mais alta, porque tem dificuldade a crédito e provavelmente tem operações que dependem do crédito do consumidor, né? De quem vai comprar, de quem vai adquirir serviços ou produtos daquela empresa. Então, a desaceleração nas empresas de 5 a 99 funcionários, ela já está em terreno negativo. Então, está acontecendo sim uma desaceleração, é uma desaceleração muito ligada à política monetária, ao custo do crédito, mas há sinais ainda, Naka, de todo aquele debate que a gente trava aqui sobre a produtividade, né, sobre o crescimento do país ser um crescimento mais sustentável. Esse mercado de trabalho pujante que a gente está vendo ainda é um mercado de trabalho dependente de empresas muito pequenas, com baixa produtividade, com baixa qualificação. Então, é importante o Brasil estar num movimento de geração de emprego e renda. Mas a gente também precisa olhar para dentro dos dados e entender o que isso quer dizer do ponto de vista qualitativo. Então, por exemplo, está formalizado é um ganho qualitativo, diferentemente de outros ciclos econômicos que a gente viveu. Agora, estar formalizado, mas ainda se mantendo num patamar de empresas e de prestação de serviços com baixa qualificação, baixo salário, com muitas barreiras para o crescimento, também indicam que não tem muita musculatura estruturalmente na economia brasileira. Então, é interessantíssima muito interessante essa leitura, porque, né? Porque mostra o impacto diverso, diferente, entre dois fenômenos. Um conjuntural, que é o momento da economia de desaceleração, juro de 15%, dificuldade de crédito, aumento da inadimplência, tudo isso é conjuntural, afeta essas empresas de médio porte. Mas há um movimento estrutural que traz formalização via MEIs ou pequenas empresas, e esse movimento acaba sendo maior do que qualquer perda de tração dessas empresas de médio porte. É interessantíssimo. Exato. Isso. Então, mas aí a gente consegue entender, porque a gente pode simplesmente jogar os números e dizer, tá vendo, o mercado de trabalho continua ok e tal. Não, mas é importante entender qual é a qualidade desse movimento, porque há uma mudança estrutural. Você vai se lembrar aqui que a gente trouxe um dado super interessante que o Banco Central publicou, no chamado relatório de política monetária, que se chamava relatório trimestral de inflação, no último, em que eles focaram muito na análise do mercado de trabalho. Ora, se é o mercado de trabalho que está chamando atenção e mantendo, por exemplo, a taxa de juros mais alta, o que está acontecendo lá? E o Banco Central nos traz, nos revela a seguinte condição, que outros números já tinham mostrado, mas é importante esse número do BC. A geração de vagas normais da economia normal, ela cresceu a uma taxa abaixo de 10%, enquanto a geração de vagas por aplicativo nos últimos 10 anos, essa geração subiu mais de 170%. Então, há uma mudança de perfil do mercado, portanto, não dá mais para a gente ler o mercado de trabalho da mesma forma que a gente lia antes. Sim, né? sim. Então, e o estar ocupado é muito diferente hoje. Exatamente, estar ocupado é diferente. Ter o MEI é diferente. Né? De um jeito ou de outro, o MEI, por mais que não pague muito de previdência, por exemplo, que é uma preocupação, é uma formalização diferente e de melhor qualidade do que o sujeito está totalmente informal. Né? Vamos combinar. Sim. Agora, o quanto isso nos revela sobre a capacidade produtiva de desenvolvimento, de ganhos de produtividade, de ganhos de qualificação no mercado de trabalho. Aqui é que está aceso o alerta que a gente vai acompanhar. Portanto, estamos chamando a atenção do processo de crescimento e vamos ter que prestar muita atenção quando essa coisa, quando a reação, por exemplo, à taxa de juros aumentar. Como será o comportamento dessa nova configuração num ambiente de menor crescimento econômico, por exemplo? Né? Então, se temos uma nova configuração de como o mercado opera,
temos que também mudar o olhar e buscar informações como a que o Bruno nos traz, e outros economistas, mas estou chamando aqui a atenção do Bruno e mais uma e da Foreign Intelligence, que faz a gente mergulhar e compreender exatamente quem está trabalhando, quem fazendo o quê, com que perspectiva de realmente promover um crescimento sustentável que volta como benefício, inclusive, para todos os trabalhadores. Né? E essa é realmente muito fascinante isso que o Bruno nos traz, porque esse emprego nas empresas de menor porte, ele costuma ter um nível de sofisticação, e é por isso que a Thaís chama atenção para esse aspecto da produtividade, porque a sofisticação em empresas muito pequenas costuma ser reduzida. Exato. E aí você não consegue, essa complexidade baixa faz com que a produtividade também seja baixa, né? Exato. Ao contrário das grandes empresas. É por isso que talvez a gente tenha um descolamento entre, por exemplo, em nível de emprego, nível de ocupação e atividade ou capacidade de geração de riqueza. Né? Exato, São duas coisas que não andam necessariamente juntas. Exatamente. Então, você tem uma pressão por salários, porque as demissões voluntárias estão acontecendo mais de 5,5% do que um ano atrás. Significa que se eu estou pedindo demissão é porque eu já tenho algum lugar para ir, né? Em condições melhores. Essas condições melhores significam que eu que o meu salário vai subir porque eu gero mais produtividade e riqueza, ou apenas porque falta mão de obra no mercado e aí, portanto, as empresas ficam disputando no salário e não necessariamente na sua condição de produção. Então, de novo, né, eu sempre tenho cuidado de dizer, nós temos que comemorar cada formalização, cada emprego, cada fonte formal gerada de renda. Né? Para um país como nós, de renda tão baixa, isso é um ganho, uma conquista e por isso que a gente cobra tanta responsabilidade aqui pela condução do país, da política econômica, né, para que não haja retrocesso. Então, chegamos aqui. Qual o próximo passo? Né? O que chegar aqui nos conta sobre o que vencemos da precariedade e o que ainda falta superar? Thaís Herédia, que conversa interessantíssima, que conversa bom, né? bacana. A gente vai aprendendo juntos, graças aos nossos colaboradores. Não, e o Bruno, aqui, de verdade, o Bruno é um dos caras hoje do mercado financeiro que mais está debruçado sobre dados, microdados do mercado de trabalho. Microdados do mercado de trabalho. E que interessante. Vou falar para ele, ó, nós falamos tanto do seu nome, abre um espaço na agenda aí para conversar com a gente aqui no Ontem Money. ele esteve aqui no Money. Pronto. Então. Falando do Rio de Janeiro. Então, muito pronto. bem. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Beijo.